Foi publicada nesta quinta-feira pelo Vaticano a Carta Apostólica da Congregação para a Doutrina da Fé, Placuit Deo, aos bispos da Igreja Católica sobre alguns aspectos da salvação cristã. O documento é assinado por Dom Luiz Francisco Ladária Ferrer e por Dom Giacomo Morandi, respectivamente prefeito e secretário do dicastério. A carta pretende destacar, na linha da grande tradição da fé e com especial referência ao ensinamento de Papa Francisco, alguns aspectos da salvação cristã que possam ser hoje difíceis de compreender por causa das recentes transformações culturais. O texto é dividido em 4 partes, com uma introdução e uma conclusão. Depois da introdução, o segundo ponto fala do impacto das transformações culturais de hoje sobre o significado da salvação cristã. O mundo contemporâneo questiona, não sem dificuldade, a confissão da fé cristã, que proclama Jesus, o único Salvador de todo o homem e da humanidade inteira. A carta busca combater 2 tendências que estão crescendo muito em nosso tempo, como falou Papa Francisco em seu discurso em Florença, em novembro de 2015. Prolifera em nossos tempos um neopelagianismo, em que o homem radicalmente autônomo pretende salvar-se a si mesmo sem reconhecer que ele depende, no mais profundo do seu ser, de Deus e dos outros. Já um certo neognosticismo, por outro lado, apresenta uma salvação meramente interior, fechada no subjetivismo. Essa consiste no elevar-se com o intelecto para além da carne de Jesus, rumo aos mistérios da divindade desconhecida. O texto reafirma que a salvação consiste na nossa união com Cristo, que com a sua encarnação, vida, morte e ressurreição, gerou uma nova ordem de relações com o Pai e entre os homens. A tentação do gnosticismo, recordava o Papa Francisco em Florença, leva a confiar no raciocínio lógico e claro, o qual, porém, perde a ternura da carne do irmão. O terceiro ponto destaca o desejo humano de salvação. Toda pessoa, a seu modo, procura felicidade e tenta alcançá-la recorrendo aos meios disponíveis. Com frequência, tal desejo coincide com a esperança da saúde física. Às vezes assume a forma de ansiedade por um maior bem-estar econômico. Mais difusamente, expressa-se através da necessidade de uma paz interior e de uma convivência pacífica com o próximo. A salvação plena da pessoa, evidencia o texto, não consiste nas coisas que o homem poderia obter por si mesmo, como o ter ou o bem-estar material, a ciência ou a técnica, o poder ou a influência sobre os outros, a boa fama ou a autorrealização. A vocação última de todos os homens é realmente uma só, a divina. O quarto ponto, Cristo, Salvador e salvação. Segundo o Evangelho, sublinha o documento, a salvação para todos os povos começa com o acolhimento de Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa. A boa nova da salvação tem um nome e um rosto. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, o rumo decisivo. Para responder, quer seja ao reducionismo individualista da tendência pelagiana, quer seja ao reducionismo neognóstico, que promete uma libertação interior, é necessário recordar o modo como Jesus é Salvador. Ele não se limitou a mostrar-nos o caminho para encontrar Deus, isto é, um caminho que poderemos percorrer por nós mesmos, obedecendo às suas palavras e imitando o seu exemplo. Cristo, todavia, para abrir-nos a porta da libertação, tornou-se Ele mesmo o caminho. Eu sou o caminho. Quinto ponto, a salvação na Igreja, Corpo de Cristo. O documento deixa claro que o lugar onde recebemos a salvação trazida por Jesus é a Igreja. A Igreja é uma comunidade visível. Nela tocamos a carne de Jesus, de maneira singular, nos irmãos mais pobres e sofredores. Evidencia ainda que a participação na Igreja, a nova ordem de relações inauguradas por Jesus, realiza-se por meio dos sacramentos, entre eles o batismo, que é a porta, e a Eucaristia, que é fonte cúmule. Já na conclusão da carta, sublinha-se que a consciência da vida plena, na qual Jesus Salvador nos introduz, impulsiona os cristãos à missão de proclamar a todos os homens a alegria e a luz do Evangelho. Fala-se da necessidade de se estabelecer um diálogo sincero e construtivo com os crentes de outras religiões, e que a salvação integral da alma e do corpo é o destino final, ao qual Deus chama todos os homens.